Boa tarde, amigas e amigos presentes aqui na Suíça. Bom dia para as nossas amigas que estão no Brasil. Estamos começando o nosso Cá Entre Nós, o nosso papo reto e amoroso de toda quarta-feira. O Instagram está avisando as pessoas que nós estamos chegando. Na verdade, ele não está avisando ainda. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele avisa. Enquanto ele avisa as pessoas, vamos ver. Ok, tá começando a chamar. Para você que está chegando agora no nosso papo reto e amoroso Cá Entre Nós, pega uma água para você estar bem tranquila, porque hoje a gente vai conversar sobre uma coisa super, mega, ultra importante para todas nós, para todos nós, para todas as famílias que vivem fora do Brasil. E também é importante para você que está no Brasil conhecer um pouco dos desafios que é para a gente estar fora e a gente continuar nutrindo as nossas raízes, né? Os vínculos com a nossa cultura. Gente, o Instagram não está me avisando. Ah, começou a avisar agora, maravilha. Oi, Aroma de Olhos, tudo bem? Seja bem-vinda. Então tá bom, então já está funcionando aqui, eu estava achando que não estava nem funcionando. A gente vai dar então um tempinho de 1 minuto, enquanto o Instagram vai avisando as pessoas. Seja bem-vinda a Aroma de Olhos. Eu sou a Geisa Mourão, eu sou a idealizadora da plataforma colaborativa Oxitocinas para mulheres e para homens que se reinventam. E eu também sou facilitadora da mentoria Reconectando com a Sua Melhor Versão. Então é um prazer enorme a gente estar aqui juntos, toda quarta-feira, no nosso Cá Entre Nós, que é o nosso papo reto e amoroso de toda quarta. E hoje eu vou ter um convidado muito especial que vai estar anunciando uma atividade mais do que importante para todas nós, principalmente para aquelas que têm filhos pequenos. Vocês estão ouvindo um barulho ao fundo ou não? O vizinho está cortando o jardim agora? Tá até me incomodando aqui, mas assim, espero que você não esteja escutando. Aroma de Olhos, você está escutando bem? Espero que sim. Eu vou estar convidando então o nosso amigo, o nosso parceiro Evaristo Nunes, que é o vice-cônsul do Consulado Brasileiro, Consulado do Brasil em Genebra, para estar conversando com todas nós sobre a importância do português como língua de herança. E esse é um assunto que, especialmente para nós aqui na Oxitocinas, tem um sabor muito especial. Em 2018, nós fizemos, cada ano nós temos um assunto que é discutido na Oxitocinas, um assunto onde a gente estuda o ano inteiro. E o assunto de 2018 foi a importância dos diferentes movimentos em nossas vidas. O movimento físico, o movimento social, o movimento energético, o movimento empreendedor. E no movimento social, a nossa convidada, eu sempre admirei muito as associações que ensinavam o português como língua de herança. E chegando aqui na Suíça há 8 anos, a primeira associação que eu tive contato foi a Associação Raízes, da nossa amiga Magnólia, e com toda uma equipe mais do que importante, mais do que profissional. E eu tinha uma curiosidade de saber como é que surgiu a história de uma associação da Associação Raízes, né? Até que eu cheguei na Andréia Faria, que foi uma das idealizadoras, ou a principal idealizadora, junto com uma equipe. E a própria Magnólia me deu as dicas de procurar a Andréia. E a Andréia contou como é que foi, ela com 3 filhos pequenos, chegando aqui na Suíça, idealizar o início do que é hoje a Associação Raízes como referência para o ensino do português como língua de herança, né? Então eu quero dar boas-vindas aqui, não só a Associação Raízes, mas a Associação Céu do Brasil de Genebra, a Associação Raízes também presente aqui em Lausanne, a Associação Sementes de Neuchâtel e a Associação Tupiniquins de Friburgo. Vamos então convidar o nosso... Oi, Cris! Seja bem-vinda! Bright on Language School também já está aqui. Gente, o nosso convidado não está aqui. Evaristo, será que você está no perfil certo? Deixa eu ver se eu te convido aqui. Vamos ver. Evaristo. Vou chamar o Evaristo. Espero que você esteja no perfil.
consigo te achar. Então vamos esperar o Evaristo chegar para ele poder anunciar essas atividades tão especiais agora em outubro e em novembro para todos nós. Evaristo. Tcharam. Essa hora é sempre uma hora de tensão. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Evaristo? Gente, deixa eu pegar o WhatsApp aqui do computador, porque eu acho que o meu amigo Evaristo, será que ele está em outro perfil? Ele não... Deixa eu ver aqui, Evaristo, cadê você? Peraí. Deixa eu mandar de novo para o Evaristo. Evaristo não pode participar. Oh, Jesus amado, por quê? Evaristo, tem alguma coisa estranha que o seu perfil está dando que você não pode participar. Vamos ver por quê? Estou te aguardando. Vamos ver. Ah, o Evaristo está começando a entrar. Ah, de repente o celular talvez não tivesse conectado câmera e som. Evaristo, tá me ouvindo? Eu tô aqui, tô te ouvindo, só que acho que o Bluetooth aqui não tá funcionando. Mas eu vou botar aqui o Bluetooth. Tá, então tá bom. Então coloca o Bluetooth aí, tá tranquilo. Eu pensei que você estivesse no outro perfil. Não, vou até afastar um pouco aqui para ficar melhor. Eu vou fazer sem Bluetooth mesmo, vai ficar melhor. Tá, então tá bom. A gente tá te ouvindo bem, viu? Evaristo, obrigada pelo seu tempo, parando um pouquinho aí durante o trabalho. Já almoçou? Já, Já. já almoçou. Que bom, que bom. Já pegou sua água? Eu vou pegar. 2 segundos. Pega um pouquinho de água. E você também, pega um pouquinho de água, porque a gente vai estar conversando bem gostoso sobre atividades bem importantes que o Evaristo vai estar comunicando para nós, tá bom? E vamos trocar. Se você tiver perguntas sobre o português, como o ensino do português como língua de herança, aproveita agora. Mesmo que nós não saibamos te responder, o nosso convidado, a gente vai procurar as respostas para poder te passar. E dando boas-vindas, então, à Associação Raízes, Associação Céu do Brasil, Associação Sementes de Neuchâtel e, repetindo, a Associação Tupiniquim de Friburgo. Meus parabéns por todo o trabalho que vocês vêm realizando aqui para toda a nossa comunidade brasileira na Suíça. Pegou água, Evaristo? Sim! Eu e Carlos Brown. Então tá bom. E aí, Evaristo, quais são as suas boas novidades que você tem, então, para a nossa comunidade agora, referente ao português sendo ensinado como língua de herança? Muito bom, muito obrigado, Geisa, mais uma vez pela oportunidade de estar falando com o seu público, que é um público super carinhoso conosco, está sempre conectado com as angústias, problemas e soluções que a gente enfrenta a cada santo dia. Isso é muito bom. E uma delas é exatamente essa questão do português como língua de herança, né? Por muito tempo se preocupou muito com o português apenas como um assunto da família, ou uma questão apenas educacional, da escola, ou, enfim, uma atividade mais pessoal, digamos assim. E hoje em dia há uma abordagem muito mais complexa, muito mais bem estruturada, que é o português como língua de herança, que é exatamente o português, a forma ou a abordagem de ensinar português também como um traço cultural dos brasileirinhos, das brasileirinhas que estão fora do Brasil. Então, não é, digamos, o campo mais antigo do ensino do idioma, mas as várias modalidades que em inglês se chamaria mother tongue, né? Essas línguas, o ensino da língua materna fora do seu espaço habitual, e o português como língua de herança, como o pessoal costuma juntar com siglas, P-O-L-H, Paul, aí cada um tem uma pronúncia, é exatamente essa abordagem para as comunidades brasileiras que estão no mundo. E, obviamente, hoje em dia, numa outra pegada, numa outra forma de pensar, que é o pluricentrismo, né? Quer dizer,
a ideia de que o português tem vários centros, ele não tem apenas um centro. Obviamente que a gente está dentro do espectro do português falado no Brasil, mas dentro do Brasil, inúmeras formas de falar, inúmeras formas de expressar informações, né? E quando nós falamos do português no mundo como língua primária de vários países e secundária em alguns outros, nós estamos falando de um português em vários pontos, em várias centralidades. Então, a gente tem que ter uma mentalidade exatamente de compreensão, sem hierarquias, de pensar que este ou aquela forma de falar português é superior, inferior, isso, aquilo. É apenas seu traço, e ali você vai trabalhar essa questão e compreender o outro na sua diversidade e se enriquecer profundamente com a diversidade do português falado em Trás-os-Montes, né? lá no interior de Portugal, ou falar como essa gente linda que é a gente do Cabo Verde, que fala creteu, que fala um monte de palavras que eu fico apaixonado pelas palavras, que elas parecem que elas têm fermento, elas crescem na boca delas. E como é rica essa diversidade, né, Evaristo? Então, a gente é fruto dessa diversidade, é que a gente não se apercebe. A quantidade de palavras que vem do árabe, a quantidade de palavras que vem das línguas africanas, do Yorubá, do Nigolo, enfim, das línguas banto, a quantidade de palavras que a gente fala que, na verdade, vem, às vezes, de origem judaica, que a gente nem se apercebe, porque isso está muito antigo. Enfim, quem foi ao Museu da Língua Portuguesa, mesmo antes do incêndio e depois, tem uma sessão inteira sobre essas várias formas de falar no mundo, e isso só enriquece. Eu, quando estive em Singapura, antes de estar aqui em Genebra, eu me enfurnei com o pessoal da língua cristã, que é uma mistura de português com holandês e malaio, que foi a última reminiscência dos portugueses na Malásia. E talvez eu seja um dos poucos brasileiros que fala essa língua cristã, que é um português com variações estruturais de línguas asiáticas, assim. Uau! A gente está tendo aula de história aqui, gente, que bacana. Para quem não conhece, o Museu da Língua Portuguesa é um grande museu que existe em São Paulo, que pegou fogo, eu não lembro o ano, e que já está reaberto. A próxima vez que eu estiver no Brasil, eu vou estar lá visitando, porque deve estar uma maravilha, né? É um desbunde. Como se diria antigamente, é um desbunde, porque... Tá falando hoje, desbunde, eu vivo usando, desbunde, tá um desbunde, vamos aproveitar. Porque é uma felicidade ver a riqueza dessa língua, como ela comunica, né? E a gente tem que entender que a gente não consegue ser mais inteligente em outra língua que não na nossa língua materna. Então, é nela que você realiza as coisas mais complexas, as coisas mais sofisticadas que o seu cérebro é capaz de produzir. Falar outras línguas é fundamental, é maravilhoso, mas existe uma riqueza, uma profundidade que realmente só uma língua de herança pode proporcionar. E é por isso que a gente, como consulado, como Itamaraty, via o Instituto Guimarães Rosa, que é o grande órgão central dessa abordagem no Brasil, faz exatamente essa abordagem de português como língua de herança. Uma das atividades é essa que nós estamos desenvolvendo com as associações que você mencionou, para as Olimpíadas de Português. O nome pode gerar um certo estranhamento, uma Olimpíada, se é uma competição, vai ser... Na verdade, talvez é mais no sentido grego, antigo de Olimpíada, do que no sentido moderno, né? O sentido de que as comunidades participam, se congregam, estabelecem ali uma relação fraternal, e aqui especificamente nos cantões aqui do nosso consulado, que são os cantões da Suíça francesa, né? O cantão do Vaud, Genebra, Friburgo, Jura e Valais. Nós vamos fazer exatamente a segunda edição com caráter apenas participativo, em que todas as crianças que participarem vão receber a sua medalhinha, vai receber um brinde. Nós vamos fazer uma congregação final aqui. Podemos falar depois dos detalhes disso tudo, mas a ideia é exatamente expandir, descentralizar os polos de atendimento de português como língua de herança, fomentando exatamente as unidades que já fazem, as meninas que trabalham lá em Friburgo, as meninas que trabalham em Neuchâtel, o pessoal que trabalha aqui em Genebra, o pessoal que trabalha em Lausanne, enfim. E aí a gente vai começando como o Ocitocinas também faz, né? Quer dizer, juntando essas várias energias. Como diria o ministro Gil, com quem eu tive o prazer de trabalhar, o Gilberto Gil, é preciso fazer um do-in cultural, né? Apertar os pontos para que as energias se espalhem.
Isso aí, é isso aí. E a gente apertando os pontos para que a energia se espalhe, eu acho isso tão fundamental. Você começou a sua introdução falando assim, super importante, sobre a influência dos vários portugueses, né? Quer dizer, como é que é rico a nossa língua. A gente falando mais especificamente de nós, famílias que moramos fora do Brasil, na sua opinião, Evaristo, sendo pai também, né? Qual é que é a tua opinião sobre a importância da gente realmente fomentar a nossa língua materna para os filhos? Eu sei que existe vários cenários, existe aquelas pessoas que chegaram com um filho bem pequenininho num outro país, vou falar aqui, né? Aqui na Suíça, e que o filho já está estudando alemão, francês, inglês, e que às vezes acha que não é nem tão importante, depois faz isso. Eu gostaria de falar para você, mãe, para você, pai, vamos tirar qualquer aspecto de culpa aqui do lado. Cada um de nós deu o seu melhor. E eu estou falando isso para mim, para que eu mesma possa ouvir. Os meus filhos, eles falam português, a gente só fala português dentro de casa, mas eles saíram muito pequenininho, o português formal, eles não tiveram só 2 anos. Então, hoje fica um buraco dentro de mim, quando eu vejo, poxa, mesmo sendo longe, só tinha uma escolinha lá no centro de Los Angeles, mas será que não era legal eu ter ido? Já foi. Então, se já foi, vamos tentar. Hoje o que eu faço é tentar divulgar a minha experiência no sentido de meus filhos falam português, estou trazendo sempre leituras, vídeos, filmes para que a gente possa ver junto para meio que compensar. Mas agora, você que está com seus filhos menores aí, vamos aproveitar essa oportunidade. E para você, Evaristo, qual que é a importância da gente estar ensinando português dessa forma mais formal também? Para mim, o que você perguntou é cachaça. Assim, a gente pode ficar 2 dias falando sobre isso. Não, a gente tem pouquinho tempo, mas eu sei que é gostoso. Eu sei, eu sei. E você tocou em várias questões muito essenciais. A primeira delas é a janela de oportunidade. Ela vai se fechar. Ela não fica aberta para sempre. Então, e aí, essa delicadeza segunda que você colocou, de não se culpabilizar, é fundamental, porque essa culpa não vai ajudar em nada. O que vai ajudar realmente é uma estratégia. E a estratégia que der certo, a estratégia que funcionar para a sua família. Existem estratégias excelentes e estratégias desastrosas. Isso existe também. Mas entre o desastroso e o excelente, existem, né, inúmeras formas de... Né, e a que funcionar com você, funcionou. Porque, como você falou, depende da hora que essa criança saiu do Brasil, se ela foi ao Brasil, se ela vai ao Brasil, se ela se comunica com os primos, se não se comunica com os primos, se ela lê livro, se ela não lê livro. Isso tudo dá um trabalho do cão, né? Dá um trabalho danado, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso ver essas crianças com essa capacidade de transportar emoções e adquirir emoções. Língua é emoção. Língua não é outra coisa que não é emoção. E o ser humano é pura emoção. Um pouco de hormônio, claro. Mas é basicamente... Olha as oxitocinas aí. Bastante hormônio, mas é emoção que dispara o hormônio também. Então, portanto, não existe a possibilidade de uma construção de uma psique sem transporte de emoções. Se a emoção do amor da avó vai se dar em português, ela deve ser feita em português. E, portanto, se não houver o amor da avó, vai ficar uma lacuna de emoções nessa criança. Lá na frente será muito complicado ela lidar com a ideia de que ela não desenvolveu na janela entre os 0 e 10, 0 e 11, essa capacidade de transportar amor e receber amor. Eu estou apelando para o lado mais emotivo, mas eu poderia apelar para o lado cognitivo, para o lado das sinapses mesmo, do lado morfológico do cérebro. Não há nenhuma evidência, ao contrário, não há nenhuma evidência negativa e só evidências positivas de que aprender várias línguas na fase inicial da vida é uma vantagem monstruosa para a capacidade mental de uma pessoa. E não há nenhuma interferência em falar 4, 5 idiomas. Dá trabalho. Há uma diferença entre atrapalhar e dar trabalho. Exige dedicação, né? Exige dedicação existe de todo o contexto familiar. Exige dedicação, exige uma disciplina de honrar o que você se propôs a fazer. Quando você diz aqui em casa a gente só fala português, você contratualizou isso entre vocês. E isso deve ser respeitado, deve ser honrado. Não, para uma criança de 5, 6 anos,
perceber que o pai contratou com ela, de que a comunicação entre ele e ela será em francês, ou em português, ou em japonês, e lá pelo meio ele começa a misturar tudo, aí bagunçou essa relação contratualizada para o cérebro, inclusive, de que ele vai, naquele personagem, usar um determinado signo linguístico, e não o outro. E se a criança já está aqui, aprender francês, alemão, vai ser com o pé nas costas, ele vai aprender, entendeu? Não vai ser problema, não é uma questão. O diferencial é você dar essa complexidade que é de ser brasileiro, né? E por ser brasileiro, você será, de uma maneira ou de outra, cobrado pelo idioma para o qual você tem a nacionalidade. Seja uma cobrança social, seja uma cobrança de você mesmo, seja a cobrança dos seus pais. Então, nada mais justo, nada mais prazeroso do que, na hora da cobrança, você devolva isso numa forma de expressão, e aí isso se estabelece uma comunicação fluida e plena. Outra coisa é você estar na sua nacionalidade, não conseguir expressar coisas básicas ou médias na sua nacionalidade, e aí as pessoas começam a, digamos, fechar um pouco as portas para você, porque você não foi capaz de fazer isso. Eu estou sendo um pouco, talvez, duro, para mostrar que existem inúmeras vertentes, tanto de natureza muito positiva, em termos de solidez emocional, solidez acadêmica, mas também evitar sofrimentos futuros que virão, inevitavelmente, com a cobrança da família, do trabalho, né? Eu sempre costumo contar essa história de um alemão que eu atendi lá em Singapura, que o pai dele não ensinou alemão, só ensinou português. Ele era brasileiro, ele é brasileiro-alemão, espero que esteja vivo ainda. E aí a empresa dele manda ele para a sede na Alemanha, porque a vaga era para alemão, e ele não falava alemão, né? E isso foi um motivo de sofrimento enorme para ele. Ele chorava assim comigo. Eu falei, desculpa, eu estou mexendo em alguma coisa que eu não devia, mas no fundo, Você mexeu no naquele fundo, ponto fraco dele. Evaristo, você falou uma coisa tão bacana, porque às vezes a preocupação dos pais, do pai, da mãe, quando a gente chega num país novo, a gente acaba achando que vai ser difícil para o filho aprender a língua. A gente fica todo cheio, mas assim, você falou, o aprendizado de onde nós chegamos vai ser um processo natural. Ele vai estar estudando formalmente a televisão. A nossa preocupação tem que ser essa continuidade mesmo do ensino da língua materna. Eu lembro que a primeira expatriação, meus filhos estavam com 7 e 5 anos. A gente entrou no elevador em Los Angeles, tinha uma senhorinha super bonitinha, aquela carinha de vó, e falou, viu que a gente estava falando português? Ela falou em inglês com a gente assim: nunca deixem de falar o português com o filho de vocês. Nunca. Porque eu sei que vocês devem estar preocupados, mas daqui a pouco eles já estarão muito bem no inglês. Parecia que ela estava lendo a nossa cabeça, sabe aquela telepatia? E foi isso mesmo. O inglês veio naturalmente, aí o trabalho em casa é justamente a continuidade do português. É um processo natural a língua onde nós estamos morando, principalmente quando as crianças são menores, fica até mais fácil ainda, né? E você falou uma coisa sobre as idas ao Brasil. Causa um sofrimento danado quando vai conversar com a avó, quando vai conversar com o vô. E aí o vô e a avó não falam inglês, só falam realmente o português. Então, mesmo que seja errado, é o que eu falo com os meninos, não tem problema, solta o seu coração. Depois de uma semana, parece que destrava. E aí eles falam com muito mais fluidez, né? Então, dá esse suporte até para que pode falar errado mesmo. Vai, fala com a linguagem do coração, com a avó e com o vô, porque isso já vai abrindo uma janelinha no cérebro. Fantástico que você colocou. E dar um passo além, que é exatamente dar uma formação mais acadêmica ou mais formal, Aí que a idioma, gente vai chegar com você. aí é o melhor dos mundos, porque de fato aí você está cumprindo uma segunda etapa que o cérebro precisa, que é formalizar o conhecimento. Definir aonde estão os contornos daquele conhecimento, definir os limites. E isso para a língua é fundamental, porque ali você se sente seguro. Você não se sente usando o verbo no lugar errado, uma palavra que não encaixa com a outra, um tempo verbal que não está no lugar. Percebe? A estranheza de uma frase que não... It doesn't sound, né? Isso não... Mas eu queria comentar, enquanto você falava da senhora, os espanhóis dizem uma coisa muito interessante, que o diabo,
ele não é diabo porque ele é diabo, mas porque ele é velho. Ele é inteligente porque ele é velho. Essa senhora é inteligente porque ela já viu o tempo, né? Ela já Olha a passou do tempo. sabedoria, né? A Ela sabedoria sabe da criatura. exatamente, a sabedoria Quantos e quantos cenários ela já deve ter visto de pessoas que deixaram de falar a língua materna para poder se adequar, para poder se encaixar na nova sociedade onde estavam, e ela viu a perda que foi ao longo do tempo. Olha, é uma vantagem cognitiva, sendo bastante pragmático, bem pragmático agora, bem pragmático. É uma vantagem cognitiva absurda, porque o cérebro, ele trabalha com áreas onde ele concentra um conhecimento. E o conhecimento linguístico de uma língua, ele é um dos mais poderosos para criar sinapses. Então, às vezes, você aprende matemática, que é um conhecimento específico, mas para você acessar um conhecimento artístico, para juntar com matemática, você precisa dessas sinapses linguísticas. Fisicamente falando, não estou falando da palavra mas se você tem ativado no seu cérebro vários centros linguísticos, a capacidade você aciona outros centros também com relação a ciências exatas, por exemplo? De outra ordem, que ninguém, que uma pessoa que fala uma só língua vai ter muito mais dificuldade. Não estou dizendo que não é capaz, estou dizendo que vai ter muito mais dificuldade. Fisicamente falando, quimicamente falando. Maravilha. E falando sobre a formalização do conhecimento, Evaristo, como é que vai ser na prática para as famílias que estão em Genebra, que estão em Neuchâtel, que estão aqui em Lausanne, estão em Friburgo? Como é que vai ser isso na prática? São ateliês? Qual é a data? Fala um pouquinho para a gente. Então, qual foi a nossa pegada esse ano? A gente chamou todo mundo que trabalha com isso. Né? E chamou todo mundo. Não ficou fazendo muita curadoria. Foi todo mundo convidado, todo mundo abraçado. Convidado, vamos que vamos. Por quê? Porque tem o pessoal que trabalha com língua formal como raiz, que já está há muito tempo, tem o pessoal que está mais distante, do consulado, que é o pessoal de Friburgo, e o pessoal do Céu do Brasil, que trabalha com as igrejas evangélicas. Enfim, não importa. Para nós, o que importa é que se desenvolva a partir de um conteúdo programático, que é o que veio de Brasília, que é o livro... Deixa eu pegar aqui o livro. Eu devia ter preparado para pegar o livro aqui. Daqui a pouco eu acho que o livro te mostra. O programa já foi definido por Brasília. O tema e o livro base, isso veio. E aí, cada núcleo desse vai fazer 3 oficinas de graça. De graça, não vai se cobrar nada. Olha, de graça da Suíça, tá? É só se for aqueles Gente, é de graça mesmo, não é de graça suíça, de graça. Que tem que pagar água, alguma coisa assim. Não, é de graça. Não, de graça. E quem vai pagar isso é o governo brasileiro. Quer dizer, as professoras vão trabalhar sendo pagas, obviamente. Mas quem vai de graça. Serão 3 oficinas, cada lugar tem suas oficinas. Teriam 2 núcleos de oficinas em Genebra, por causa do volume. Vai ter um grupo em Lausanne, com Raízes. Aqui em Genebra vai ser o Raízes e o Céu do Brasil. Em Neuchâtel, o pessoal da Tupiniquim, e o de Friburgo, o pessoal do Sementes. Tudo isso dado para a gente tentar descentralizar mais ainda. Quem sabe se próximo ano a gente não consegue trazer o pessoal de Valais e o pessoal do Jura. Vamos ver se a gente consegue. Por quê? Por que isso é tão importante? Para que todas as crianças que estejam nesses ciclos mais próximos, pelo menos, consigam ir. Se a gente faz tudo aqui em Genebra, aí é mais complexo. Daqui até Vevey, né? Só Vevey, que não é um lugar tão longe, já daria alguma coisa como 30, 40 francos e de volta. Imagina ainda mais o pessoal que mora lá em Sion e tal. Então, isso aí ficaria mais complexo. E para os pais, a logística é terrível, porque as crianças têm 300 mil coisas para fazer. Né? Então, muito bem. Então, cada núcleo decidiu os seus dias. Uns vão fazer no sábado, uns vão fazer na quarta, que é o dia que não tem aula, né, à tarde, as crianças. O Raízes vai trabalhar pós-aula que eles já têm as aulas normais. O pessoal do Céu do Brasil vai usar aqui o espaço do consulado. Cada um vai achar um jeito. E, ao final, lá no dia 25 de novembro, vamos fazer uma integração de todas essas oficinas aqui. E nós vamos tirar todas as coisas aqui do consulado, deixar tudo aberto para as crianças. Vai ser um momento maravilhoso. Não inauguramos, mas estamos, pouco a pouco, colocando um espaço criança no atendimento, que já tem uma estante com alguns livros. Depois vamos colocar também um espaço de leitura para troca, para que elas possam trazer os livros delas, trocarem. Mas por que tudo isso está sendo feito assim? Primeiro que nós temos, infelizmente, e essa é a realidade, nós temos muita gente indocumentada que tem bastante dificuldade financeira.
Nesta jurisdição, principalmente, é muita gente assim. E nós não queremos discriminar e nem restringir que o português como língua de herança seja um assunto só para os que podem pagar. Então, é uma primeira iniciativa de graça para todos, não importa se milionário ou o pessoal da limpeza, não importa. O que importa é que essa criança se enxergue como pertencendo a uma comunidade de falantes, se enxergue como pertencendo a uma comunidade de signos que são muito próprios, que são muito específicos, mas que estão em diálogo com o resto do mundo, com as outras maneiras de pensar, com as outras maneiras de falar português. E mais do que isso, que ele enxergue no outro que está com você essa capacidade de se pertencer pelo outro. Eu me pertenço quando pertenço a você e você se pertence a mim. Só que isso só vai acontecer se as crianças se virem, se encontrarem. Entende? Trocar a bala um com o outro, trocar o papel. Elas precisam dessa experiência, elas precisam dessa troca, senão não tem como eu pertencer para o outro e eu sentir que o outro existe. Isso não existe. Isso não existe metaforicamente. Ou acontece no nível prático, físico, tátil, ou não acontece. E isso é essencial para nós, por quê? Porque todo desequilíbrio que acontece nas famílias reverbera no nosso trabalho. Eu, por exemplo, sou responsável pela assistência consular. Então, quando tudo dá errado, cai no meu colo. E quando as coisas caem no meu colo, e que você vai conversar com os pais, vai ver a história de vida, inúmeras questões estão envolvidas, obviamente, não dá para simplificar, mas uma delas, infelizmente, é esse processo de construção da língua. E isso fará falta na hora que o ser humano, que vai ter que tomar decisões a partir da adolescência, não tem contornos emocionais muito bem definidos e resolvidos. E aí ele se sente no dilema shakespeariano de to be or not to be. Estar na Suíça e não ser da Suíça. Ser no Brasil e não estar no Brasil. Afinal, o que eu sou? Como é que eu vou lidar com essa ambivalência? Como é que eu vou lidar com essa contradição inerente a estarmos num país que não necessariamente vai nos tratar como iguais? E, ao mesmo tempo, não estar no meu país e não ser tratado como igual quando eu não falo adequadamente o idioma, não escrevo diretamente. Nós temos inúmeros problemas, por exemplo, quando recebemos os e-mails das pessoas pedindo informação. A pessoa não sabe, às vezes, infelizmente, dizer uma sequência de informações como sujeito, verbo e complemento. Eu preciso disso. Ela confunde tanto as palavras e os conceitos, por causa da formação mesmo da língua, que ela não consegue nem pedir ajuda direito e a gente não consegue compreender direito. Aí eu pego o telefone e ligo para a pessoa. Quando eu vejo que está nesse nível de confusão, de que ela não consegue expressar minimamente o que quer, aí tem que ser um processo de acolhimento oral, porque não tem outra maneira a fazer. Bem, mas eu acredito que você deve encontrar aí muito desse meio buraco social aí no sentido de falta de capacitação com relação à língua, porque nós temos aqui todos os nossos Brasis, né? Mas acho que o mais legal nesse momento, então, o que vocês estão fazendo é democratizando a educação, levando para, às vezes, se eu sou uma mulher dos meus 50, 55 anos, vim lá do interior, sei lá, citar São Paulo, não tive acesso à educação, e estou aqui fazendo a minha vida na Suíça, a vida do meu filho pode ser diferente, a vida do meu neto pode ser diferente. Claro. Então, essa democratização que ela é fundamental. Então, na prática, amigas e amigos, vamos aproveitar essa oportunidade. É uma oportunidade gratuita. A gente está usando a internet, usando tudo que a gente pode aqui para poder divulgar isso, para poder tocar não só a tua cabeça, saber, não, o meu filho precisa, minha filha precisa, mas tocar aqui também com esses exemplos que o Evaristo está colocando, porque isso vai acarretar lá na frente. E todos nós queremos o melhor para os nossos filhos. A gente quer o melhor. Às vezes eu não tive, mas eu estou tendo essa oportunidade. Eu sei que dá trabalho, tem que pegar o trem, tem que, né? Às vezes eu moro lá no alto da montanha, não vou conseguir chegar. Mas, gente, isso é um investimento para a vida. Isso é um investimento para a vida. Na prática, eu fico até arrepiada, Evaristo. Porque
A gente já com os filhos grandes, a gente vê que é um investimento para a vida. E tem coisas que a gente faz que a gente não tem a mínima noção o quanto isso vai reverberar lá na frente, reverberar lá na frente. Então, vamos levar os nossos filhos. Na prática, como é que é a inscrição? Como é que as pessoas Então, a procuram? inscrição é um formulário super simples, tá? A gente pode colocar de novo na descrição aí do próprio vídeo. É um formulário simples, está na nossa página também, está nas páginas das associações também. É um formulário super simples, praticamente a gente só pede as informações básicas da criança. Realmente pede que as crianças tenham um documento brasileiro. Se não tiver um documento brasileiro qualquer, não fiz o registro. Olha, é cheio de gente que não faz registro. A gente corre com isso. A Tem gente vai muita gente correr sem com isso. registro também, sem certidão de nascimento lá do Brasil? Geisa, é uma tristeza alguns exemplos. É uma tristeza. Crianças com 7, 8 anos que potencialmente só são brasileiras, vivem na Suíça e que não têm registro algum brasileiro. Como se Tem não até existisse. permisso suíço. Como se não existisse. Ela tecnicamente está apátrida. E o governo suíço, não sei como, mas emite permisso dizendo que essa criança é brasileira, sendo que essa criança nunca teve uma certidão, nunca teve um passaporte. Enfim, então a gente tem que usar a estratégia das Olimpíadas também para poder formalizar essas questões e dar mais segurança jurídica para nossas crianças. E tudo isso, então eles pedem essa informação, qual o local que vai querer fazer, porque aí a gente está já recebendo as inscrições, vai distribuir para os núcleos, para eles terem, e a partir dessa primeira experiência vamos começar a ter, digamos assim, grupos de crianças que estão ali cadastrados que a gente pode atingir com novos produtos, com novos serviços. Então, esse é um processo que não é simplesmente fazer uma efeméride, fazer um projetinho, vamos fazer uma Olimpíada. Não. É um pensamento estruturado, de fato, para unir essas associações que já existem, que já fazem trabalhos, do nosso lado, a nossa capacidade de ser agregador, ser plataforma para todo mundo, e de outro lado, os pais também confiarem, porque é o consulado que está por trás, não é uma atividade solta. E, por último, a gente poder se aproximar mesmo. Nós temos uma população, como você falou, bastante heterogênea, bastante díspare, e às vezes até tem medo de falar com o consulado, porque às vezes acha que o consulado vai denunciar alguma coisa, ou vai entregar para a imigração. Pelo amor de Deus, não pense nisso, a gente só pensa em vocês. Então, por tudo isso, faz o formulário, diz onde você quer, vai receber um e-mail confirmando, ok, você está bem, vamos em frente. E não é para excluir ninguém. Se a criança não foi registrada, vamos correr com esse registro para a gente exatamente aproveitar uma coisa e a outra para a gente seguir em frente. E se a gente puder ajudar outras associações que estejam no caminho. Eita, alguém está me ligando. Meu Deus. 2 segundos. Fala que agora, quem estiver ligando para o Evaristo, para que ele está numa live. Depois ele retorna. E o Evaristo sumiu. Voltei. Voltou. Então, voltando. É isso. É para todo então, mundo, é para todo mundo. É Se você para esteja todo legal, mundo. Todas ilegal, se todas você as tem crianças documento, entre se você 4 não e tem 15. documento. 4 e 15. Entre 4 anos e 15 anos. Tá, entre 4 e 15 anos. A gente não consegue colocar o link na descrição assim que eu postar a live, mas eu vou marcar todas as associações. O consulado tem página aqui no Instagram ou não, Evaristo? Não, só lá no Facebook. Tá, só lá no Facebook. A gente não consegue replicar essa gravação lá, mas eu vou fazer um post específico para que então as pessoas possam vir ver a nossa live, possam se sentir à vontade, se sentir tranquilas. Quer dizer, você que está numa situação confortável aqui na Suíça, que está tocando a tua vida, você que não está numa situação confortável, essa é uma grande oportunidade para todos. Para todos poderem realmente estar formalizando o aprendizado da língua portuguesa, fortalecendo todos os nossos vínculos com as nossas raízes. A própria convivência na família muda quando você já sabe falar melhor, quando você se sente colocando, como diz Evaristo, sujeito, verbo, complemento, aquela coisa toda. Então, gente, vamos aproveitar. Não é sempre que a gente tem isso. Evaristo, eu queria te parabenizar a toda a equipe do consulado, a todas as associações que a gente tem. A gente sabe como é que é um trabalho
que exige, fora o profissionalismo, um coração muito dedicado. E assim, aquelas que a gente conhece, a gente sabe que são trabalhos sérios e a gente está aqui para apoiar o que puder para a gente produzir mais e mais oxitocinas. Você, como última mensagem, o que você teria para estar fechando aqui para a gente? Fica à vontade. Não deixe de nos chamar para qualquer coisa que possa ter brasileiros para a gente dialogar diretamente com a comunidade. Vai haver eventos, nos chame. A gente faz questão de, se a gente puder estar presente, para, como a gente teve no último Ocitocinas, Foi se vai ter um encontro. maravilhoso. Convidem consulado, porque eles estavam, apoiaram e muito, muito. Jacira, um beijo para você, todas as meninas lá presentes, esqueci o nome das duas, mas assim, é muito legal essa troca, é muito legal essa troca. E a gente está fazendo um grande esforço exatamente para aumentar o atendimento, para aumentar a proximidade. Uma novidade que muita gente não sabe, desde agora em setembro a gente está com atendimento aberto ao público, sem agendamento para alguns serviços. Então, muitos serviços, inclusive entrega para documentação para passaporte, pode vir diretamente, não precisa fazer agendamento, só que tem que deixar uma carta recomendê para a gente devolver depois pelo correio. Mas está lá na nossa página quais são os serviços que quiser dar para fazer. Não deixem os passaportes expirarem, não deixem as crianças sem registro, registre seus casamentos e vamos ser felizes com os papéis que a gente tem que ter para a gente não ficar precisando de documento quando a gente quando a corda já está no pescoço. Emergência, né? A gente faz documento quando a gente não precisa, não é quando a gente precisa. É isso aí. Gente, deixem aqui o seu comentário assim que eu postar, deixa a sua pergunta, manda o seu abraço para o Evaristo, para toda essa equipe que está trabalhando por detrás, porque quando a gente vê um projeto lindo assim, é um que está aparecendo e tem mais uns 50 por detrás. Então, vamos abraçar todo mundo, toda essa equipe, e parabéns a todas as associações envolvidas nesse processo. Você mãe, você pai, matricula os teus filhos nessas oficinas até o dia 15 de outubro. Eu vou colocar todos os dados aqui. Não é isso, Evaristo? Seja feliz. Querido, muito obrigada, viu? Muito obrigada aí pela tua presença, Gratidão. pelo teu carinho. Grande beijo, gente. Gratidão. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.